Queria dizer que essa é a primeira live de muitas, viu, que a gente vai fazer. Estão percebendo que eu estou aqui de gravatinha rosa, em homenagem a todos os papais, que eu estou vendo que está entrando nesse grupo. Em homenagem ao papai dos meus filhos, que a gravata é dele. Tinha que vir assim, caracterizada, né? Em homenagem a todo mundo aí. Então, vamos lá. A gente já tem algumas pessoas. Queria dizer que para mim é uma felicidade grande poder estar aqui e ver cada um. Tem muita gente que eu conheço, mas tem gente que eu ainda não conheço. Então, quero me apresentar para quem também não me conhece. Eu sou Juliana, trabalho com feltro há 9 anos. Graças a todo o apoio que eu sempre tive da minha mãe, que é artesã. E ela está aqui, com certeza, homenageando, né, mãe? Quanta gratidão eu tenho, né? Aquele negócio, filha de peixe, peixinho é. E tá no sangue, ó. O artesanato tá no sangue. Então, graças a todo o apoio que eu sempre tive dela, agora estou cada vez mais certa, né, que o artesanato não tem como sair de mim e não tem como eu deixar de passar isso para todas as pessoas que eu posso passar. Então, assim, todas as artesãs que estiverem aqui, eu quero já dar os parabéns e dizer que é isso aí, vamos perseverar e vamos continuar fazendo muitas coisas lindas para espalhar por esse mundo afora. E como essa é a minha primeira live mesmo para ensinar alguma coisa, eu trouxe algo que tanto quem sabe costurar como quem não sabe costurar vai poder fazer. Certo? Só com a cola a gente vai conseguir montar. E quem já sabe fazer o caseado, a gente também vai conseguir fazer com o caseado. Eu disse que ia fazer portas guardanapos, mas eu trouxe até um extra para a gente aprender junto aqui. Certo? Então, as primeiras coisas que eu vou mostrar para vocês é justamente o material que a gente vai usar. Que é a linha, que tanto pode ser linha comum de costura, como pode ser também linha de crochê. Tem o enchimento, que é a fibra, cola de silicone líquida ou cola quente, que a gente é inseparável da cola quente. Tem as argolinhas para o porta-guardanapo. O lápis para riscar o feltro preto, porque hoje a gente vai usar feltro preto, ou se vocês quiserem usar da cor que vocês quiserem. Esse lápis a gente encontra ele apagável, é o lápis giz. Tanto apagável como um lápis giz comum. Ou a caneta normal, que quando a gente for cortar é bom tirar tudo. Tesoura e um pauzinho pra gente ajudar a colocar a fibra do enchimento, certo? Agora eu vou mostrar para vocês as opções que a gente vai fazer hoje. Até quem não tem muito dom, que eu sei que tem algumas mamães aqui que gostam muito de coisinhas diferentes, mas não tem muito dom, pode fazer o que a gente vai ensinar hoje aqui, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem e eu conseguir acompanhar por aqui. Nossa, tem muita gente que eu não conheço. Narla, Milena, sejam bem-vindas. Raelma, Clay eu conheço. Sejam bem-vindas. Eu quero saber aqui quem é artesã. Acene aí quem é artesã. Vamos lá, quero ver quem é artesã aqui, que eu quero falar diretamente, principalmente para as artesãs. Obrigada a você, Narla, por ter entrado. Márcia Mendonça é minha parceira no artesanato. Seja bem-vinda.
Quem mais é artesã aí, dá um oi. Minha mãe bordava enxoval de criança. Meu Deus, que perfeito. Pois bora aprender, Narla. Vamos aqui. Tem coisas fáceis, até para quem não tem muito jeito com trabalho manual. Eu vou ensinar uma peça aqui, bem super fácil. Gemibune, seja bem-vinda. Elma Regina. Maíra Luísa. Oi, Paula, lhe conheço, seja bem-vinda. Então, vamos lá, vou mostrar as 3 pecinhas que a gente vai fazer hoje. Uma é o famoso bigodinho do papai. Vai ser esse bigodinho, ele é todo cheinho, então a gente vai mostrar aqui o processo do enchimento também. Vamos mostrar também aqui a gravatinha. Esses 2 são argolinhas de porta-guardanapo, certo? E vamos ter a opção desse porta-talher, que é a camisa do papai. Vocês estão vendo direitinho? Esse é o porta-talher, certo? Para a gente fazer uma peça, a gente precisa de molde. Quem depois falar comigo pelo Instagram, na postagem, eu vou enviar os moldes de todas essas 3 peças que eu fiz, certo? Então, a gente precisa do molde. Eu optei aqui pelo feltro preto, mas vocês fazem na cor que vocês quiserem, certo? Vamos lá, mamãe Dandara, fazer uma mesa bem linda para o pai da Eva Maria. Podem me perguntando, que o que eu puder responder, eu respondo, viu? Então, a gente risca aqui com o lápis, tanto o lápis giz como o lápis apagável. Não tem... Quando a gente tem um molde, né? Porque eu também vou ensinar vocês a fazerem molde. Vamos ter outras lives para isso. Mas quando a gente ainda não sabe fazer o molde e a gente consegue o molde, é super simples, porque a gente vai riscando exatamente na medida do molde. Vou mandar. Quem falar comigo depois, eu mando todos esses 3 moldes. Depois de riscar, a gente vai cortando. Aí, alguém pode falar assim, mas Ju, cortar é tão fácil, mas não é tão fácil cortar feltro. Quem é artesã aqui sabe, né? Então, assim, eu sempre dou uma dica para quem quer cortar o feltro, que é o seguinte, você vai, quando chegar no meio da tesoura, você para, não adianta querer cortar até o final da tesoura, porque aí vai ficar o feltro cheio de vincos. Então, sempre que vocês forem cortar feltro, pega assim na tesoura até a metade da tesoura. Isso é uma dica de ouro, viu? Porque aí o feltro vai ficar retinho, não vai ficar cheio de pontinhas e de vinco. Então, a gente corta. A primeira peça que a gente vai fazer é o porta-talher, porque eu quero todas as mamães que estão aqui, mesmo sem ser artesã, que façam para colocar na mesa especial do Dia dos Pais, no almoço ou no café da manhã. Esse é o porta-talher, certo? Vamos lá, eu tô vendo que tem mamãe aqui empolgada. Vamos ver se a Lorena vai fazer aqui pro papai dela. Então, aqui a gente cortou uma parte de 30 centímetros. 30 por
30 por 10. 30 de tamanho e 10 de largura, certo? Comprimento e largura. Depois de cortar, vocês vão ver como é super fácil de fazer. Depois que cortar, Rosete, seja bem-vinda. Tassiana. Nossa, quanta gente que eu não conheço. Sejam bem-vindas. Todo mundo é de Maceió? Janiele, seja bem-vinda. Quero saber se todo mundo que está aqui é de Maceió. Eu sei que já tem de Aracaju, tem de São Paulo. Narla, eu passo as medidas depois. Quem falar comigo, eu já vou dar os moldes, certo? Mas, de qualquer forma, eu passo as medidas tudo direitinho depois. Nem se preocupe. Pronto, depois que cortar, aí vocês vão fazer uma dobra. Essa dobra aqui, certo? Uma dobra. Metade do tamanho que foi cortado, vocês dobram para ficar na metade. Depois que vocês fizerem a dobra, o que é que vocês vão fazer? Na pontinha, vocês vão colocar cola quente e vai até o final para fechar, tipo um envelope. Certo? Botou a cola quente e fechou. Esse é o primeiro passo para colagem. De um lado... É porque o feltro é preto, não dá pra ver todos os detalhes, mas não tem como errar, viu? Aqui, o outro lado, a mesma coisa, de cima pra baixo e fecha. Depois que fechar dos dois lados, vocês vão ver que formou uma bolsinha, certo? Formou a bolsinha. Agora a gente pega uma tirinha com 18 centímetros. E aqui, na parte de cima do bolsinho, nessa parte aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar uma camadinha de cola quente central, certo? E vai colar a tirinha, deixando dos lados a mesma medida. Cola a tirinha. Nessa parte que a gente colocou cola. Tá dando pra ver direitinho aí? É porque hoje foi tudo amador, estou em casa, porque eu vim fazer aqui, que eu quero mostrar depois a ideia de mesa posta para vocês, usando essas peças que a gente vai fazer. Mas as próximas vai ser no ateliê, tudo direitinho, certo? Então, depois que a gente colou essa tirinha, tá vendo que aqui tá solto? Ó, aqui fica solto dos ladinhos. Só foi central mesmo, onde a gente colocou a cola, certo? Agora a gente pega a medida da gravatinha, olha a gravatinha, pequenininha essa. Aí a gente coloca a cola na pontinha aqui em cima. E também aqui central, na pontinha da tirinha que a gente fez de 18 centímetros. Centraliza e cola nessa mesma pontinha. Estão entendendo? Quero ver os ok's aí de quem tá entendendo. Lucy, seja bem-vinda. Belisa. Então, vamos lá, continuando. Depois que colar a gravatinha, o que é que a gente faz? Nessa... Lelé, seja bem-vinda! Vamos fazer esse porta-talher aqui comigo.
Então, depois que cola a gravatinha, o que é que a gente vai fazer? Nessas duas pontinhas, nessa de cima e nessa de cima, a gente vai colocar um pinguinho de cola quente, certo? Vamos lá, nessa pontinha. Aí vem aqui no início da gravatinha e cola. Certo? Primeiro passo, no início da gravatinha, cola. E na outra pontinha, a mesma coisa. E uma juntinho da outra, fecha aqui. Diga se até quem não é artesã consegue fazer isso. E está pronto. Aqui é o porta-talher. E aí, gostaram? Diga se você não consegue fazer, Dandara. Não é simples? Pronto, exatamente. Esse daqui, tanto pode fazer todo colado, como pode fazer costurando dos dois lados. Jamile, seja bem-vinda! Então, primeira peça, ou colando ou costurando, certo? Eu não disse a vocês que eu ia fazer algo que tanto quem já sabe fazer, como quem ainda vai começar a fazer, vai conseguir, certo? Vamos para outra peça. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ótimo, ainda bem que tá dando para ver tudo direitinho. Quero saber se alguém tem alguma curiosidade também, alguma pergunta que queira fazer, que eu aproveite e já respondo a todos por aqui. Foi, Jamile, deu saudade, não foi? Minha gente tem uma artesã maravilhosa aqui, que é a Jubinha de Leão. Ela trabalhava com feltro e agora tá fazendo cada enxoval lindo para maternidade, para quartinho de bebê. Então, quem ainda não segue, pode seguir a Jamile, maravilhosa, minha parceira no artesanato. É isso mesmo, quem fizer eu quero que marque e poste para eu divulgar também o trabalho, vamos fazer junto, certo? Vamos agora fazer a gravatinha, olha só, já botei aqui no guardanapo para vocês verem direitinho como é que fica. Pode colocar o porta-talher em cima do prato no lugar do porta-guardanapo, com certeza. Depois eu vou mostrar os modelinhos da mesa posta que eu fiz. Eu fiz 3 opções para montar, viu? Vamos lá. Essa gravatinha, ela é simples, só que em tudo que a gente faz tem o pulo do gato, não é verdade? Então, o que é que acontece? Para ficar com um acabamento bom e até dar menos trabalho também, o que é que a gente faz? Ela parece que se a gente riscar ela assim, tá tudo bem. Mas, como eu disse, para ficar com acabamento melhor, o que é que eu faço? Eu faço a gravatinha assim, eu risco ela assim, pra gente colocar assim na argola, porque aí fica frente e verso, e aqui em cima não vai precisar costurar e o acabamento fica perfeito, porque fica retinho. Para quem ainda não sabe, eu sou muito, muito detalhista, tem que ter o maior cuidado com o acabamento, porque é justamente isso que faz o diferencial. E isso também agrega muito valor ao produto que você vai oferecer para o cliente, certo? Então, depois que a gente risca, a dica de riscar é: você dobra o feltro
e risca assim. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão riscar sem cortar essa parte que foi dobrada do feltro. Risca assim, ó. Porque quando vocês cortarem ao redor, essa parte aqui, ela vai estar junta, não vai ser cortada. Ficou claro isso para vocês? Rainha Arteira, seja bem-vinda. Maria Ângela, seja bem-vinda. Ficou claro isso para vocês? Que não corta a parte de cima, já risca direto assim. Porque aí a gente só faz encaixar na argolinha, certo? Quando encaixa na argolinha, se você não quiser costurar, você só faz colar. Só que eu vou fazer o caseado aqui junto com vocês. Mas antes de fazer o caseado, eu vou colocar a cola aqui na junta de uma parte com a outra. Por quê? Porque aí já vai ficar o efeitozinho do nozinho da gravata, certo? Então, coloquei a cola, tô dando uma apertadinha assim para ficar o efeitozinho como se fosse o nozinho da gravata, certo? Aqui é o primeiro detalhe. E é até bom, porque depois que você cola, até para você agora começar a costurar, fica mais fácil, porque não vai sair do lugar mais, já tá coladinho. Pega essa dica. E vamos começar o caseado. Quem aqui já sabe o caseado, não vai ter erro, porque já vai direto costurando. Mas quem ainda não sabe, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que também é super simples a gente fazer o caseado. Na verdade, quem trabalha com feltro, a primeira coisa que tem que aprender é fazer o caseado, porque tudo a gente faz com ele, certo? Tô vendo que tá chegando um monte de gente por aqui. Suzana, seja bem-vinda. Beatriz, Maia. Vocês são de Maceió? Vão me dizendo aí. Quero saber se tem alguém que não é de Maceió. Quero saber quem é artesã. Pronto, vamos começar aqui o caseado. O caseado a gente separa a parte assim, certo? E vem na parte de cima, por dentro, vocês estão vendo? Passa a agulha. Essa partezinha do finalzinho da linha, bota pra dentro. E aqui vocês vão dar tipo um nozinho, só que esse nozinho ele é dado com a linha e a agulha, certo? Então vem assim por dentro. Já dei uma alinhada aqui, agora eu vou dar outra para ser o nozinho. E aqui já tá firme, ó, certo? Dei 2 voltas e dei o nó. O que é que acontece? Várias artesãs têm o seu jeito de fazer o caseado. Umas colocam por baixo, umas colocam assim, que sou eu que faço assim, ó. Preste atenção. Caseado vem por baixo e depois coloca por dentro. Eu costuro assim. Mas tem gente que costura por cima e depois coloca a agulhinha dentro para dar o nó. Então, assim, o jeito de costurar é de cada uma, certo? Eu sempre falo isso. Porque, contanto que fique o caseado, mas o jeitinho de costurar, cada uma vai fazer do seu jeito. Sandra é de Maceió, faz algumas peças de feltro. Ah, maravilha, então já sabe fazer o caseado? Me diga aí se você já sabe fazer o caseado, para já ir fazendo aqui com a gente. Então, o que é que acontece? Depois que dá
o nozinho para segurar, já começa a fazer o caseado, certo? Então, a gente vai... Eu coloquei com a linha preta justamente para destacar um pouquinho. Então, o caseado, ele é feito exatamente assim, ou por cima ou por baixo. A pessoa coloca a agulha e aqui por dentro eu passo e faz o ponto. Tá dando pra ver? Digam aí se tá dando pra ver direitinho. Caso quem estiver aqui das mamães não souberem fazer o caseado, o que é que pode fazer? Coloca a cola em toda... aqui ao redor da gravata, na pontinha, e só é fechar. Super prático também, certo? A gravatinha tá fechada, se for toda de cola. Quem não quiser que seja de cola, aí vai costurando. Pronto, e ela vai ficar exatamente assim. Fiz a costurinha de preto para vocês verem o pontinho caseado. Também, quem quiser usar a máquina para fazer, usa a máquina. Fica mais lindo com a costura. Fica mais lindo com a costura. Mas coladinha também faz o mesmo efeito, já que domingo já tá batendo na porta. E eu sei que muita gente ainda não sabe fazer o caseado. Então, quem ainda não sabe, cola que fica lindo. Certo? Então, a gente já fez a gravatinha. E a gente já fez o porta-talher de camisa. Camisa do papai. Agora, a gente vai fazer o famoso bigodinho do papai. Certo? Esse tem uma coisinha a mais, que é justamente o enchimento. Thaisa, minha amiga, seja bem-vinda. Bora fazer aqui, para fazer uma mesa bem linda pro Marquinhos. Vamos fazer aqui o bigodinho. A gente faz o corte, o risca... Como é preto, de preferência com lápis giz, porque aí dá pra enxergar direitinho, né, o risco. Depois que a gente risca e corta, faz do mesmo jeito caseado. Eu vou costurar aqui com vocês. Vamos fazendo perguntas se tiverem dúvida. A aula do caseado, vamos combinar já uma data. Só não vou deixar hoje a data marcada, porque eu ainda tô vendo direitinho qual vai ser o dia. Mas fiquem ligadinhos no nosso Instagram. Por sinal, quem ainda não tá seguindo a Jubeleta, segue lá, porque a gente vai botar todas as novidades pelo nosso Instagram. Então, segue lá, a gente... curte os nossos posts. Quero ver todo mundo lá, viu? Me seguindo, quem ainda não me segue. Mas aqui, Thaisa, tem jeito. Só é querer, viu? Até quem não tem jeito, se quiser, aprende. É só a questão de começar e colocar em prática. Eu vou casear aqui rapidinho para vocês, para poder mostrar agora o enchimento, como é que a gente faz. Porque eu sempre costumo dizer que você pode riscar direitinho, pode cortar direitinho, pode costurar direitinho, mas se na hora do enchimento você não saber colocar a fibra direito, modelando, a peça não vai ficar tão linda como poderia ficar. Certo? Então, o enchimento é muito importante na peça.
Por isso que eu sempre digo, tenham sempre um palitinho para auxiliar vocês na hora de encher. Porque como essa peça é pequena, então ela vai precisar do palitinho para entrar nas partezinhas que são menores, né? A fibra entrar direitinho. Rita, seja bem-vinda. Emanuele. Vamos lá, fazendo caseado aqui. Tô fazendo rapidinho para mostrar o enchimento a vocês. Que na verdade já era para eu ter feito uma pecinha a mais. Mas é porque eu quero que vocês prestem atenção mesmo. Vou botar mais de pertinho para ver se vocês estão enxergando aí. Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Se quiserem fazer alguma pergunta de mim, pode fazer também, viu? Aproveitar que eu tô caseando e já respondo. Mas já quero que vocês saibam que vem muita coisa boa por aí. Vamos fazer muitas novidades para vocês. Para as lindas artesãs que estão aqui. Que eu tiro o meu chapéu, porque a gente tem que ser muito persistente. Até porque a maioria das artesãs é mãe, é esposa e tem que dar conta de tudo. Mesmo às vezes a gente não dando, mas é isso aí. É fazer o que ama mesmo, é se dedicar. E a gente consegue, né? Ajeitando de um lado e do outro, a gente termina dando conta das nossas tarefas, o que é maravilhoso. Sabe onde é que o meu filho está nesse exato momento? No quarto, brincando. Porque eu disse, filho, fica aí com a Neide. Doido para estar aqui. Já veio não sei quantas vezes, olha tudo em cima da mesa. É assim, né? As mamães aqui sabem que é exatamente assim. Pronto, então... Caseei aqui uma parte só para vocês verem como é que eu vou fazer o enchimento, certo? De qualquer forma, quando você costura a peça, eu poderia costurar esse bigodinho todinho e só deixar um espaço aqui em cima, certo? Para poder fazer o enchimento. Geralmente a gente deixa só um pedacinho para poder fazer o enchimento direitinho. Mas, como eu tô aqui com vocês, pra ser mais rápida, eu fiz essa costura só até aqui. Aí, o que é que a gente faz? Pega a fibra, geralmente eu dou fazendo uma bolinha assim, pra ela ficar mais unida e ser mais fácil pra ir colocando. Vou colocando com o dedo, só que, deixa eu mostrar, tá vendo essa partezinha aqui fininha? Só vai entrar com o palitinho. Então, o que é que eu faço? Pego o palitinho e vou colocando até a pontinha. Esses detalhes é o que eu digo que faz a diferença na peça. Porque o que é que acontece? Às vezes, a gente pode até colocar a fibra, mas a peça fica molinha. E ela tem que ficar assim, ó, modelada. Tá vendo como ela tá durinha? Ó, porque eu coloquei a fibra até onde pode ser colocado. E ainda vou meio que colocando assim pros lados, ó, ó. Porque aí vai modelando bem certinho. Sempre digo, o segredo da peça em feltro é a forma de encher. Né? É o cortar e o encher. Se cortar errado, a peça vai ficar exatamente do jeito que cortou. E se cortar certinho e não fizer um enchimento direitinho, também não vai ficar
o efeito certinho que é para a peça. Uma peça que fica toda uniforme, que fica em pezinha quando é um boneco. Porque às vezes a gente vê, né? Mas isso é tudo questão de prática. Olha só. Tá vendo o formato do bigode, como ele fica certinho? Então, também não ter pena de botar a fibra, porque senão não tem como ficar durinha e ir modelando. Tá vendo? Tudo eu faço com o palitinho. Vai empurrando, empurrando. Olha isso. Aí o que é que acontece? Aqui a gente pode, para continuar a costura, certo? Lurdinha, seja bem-vinda. Poli. Minha gente, muito obrigada, viu, por estarem aqui. Fazendo aqui os porta-guardanapo para os papais. Pronto, aqui eu continuei. Depois que enche, pode ir costurando. Vocês estão vendo que ficou redondinho? Se não tivesse colocado com palitinho, poderia ficar com ondinhas. Não tinha ficado assim, tão modelado como tá. Tá vendo a diferença de modelar uma peça em feltro? Tudo com esse palitinho aqui, porque é uma peça pequena. Quando é uma peça maior, eu uso até pincel, porque aí ele não escorrega na fibra e a gente consegue ir empurrando e modelando. Pronto, então aqui a gente fecha. Para fechar a peça toda, eu não vou fechar aqui, porque eu quero mostrar as mesinhas postas para vocês, certo? Mas o processo é exatamente esse. Para finalizar a peça, quando vocês querem arrematar, é só fazer da mesma forma que começou. Pega a agulha de baixo para cima, dá um nozinho e dá outro nó. Eu sempre coloco assim, a agulha para sair do outro lado. Aí quando chega aqui, eu corto. Aí eu finalizo a peça, certo? Eu costurei só um lado só para vocês terem noção de como é. E ele fica assim. Olha só. É isso. E depois que vocês fazem o bigodinho, o que é que vocês vão fazer? Pega a argola, coloca na parte do meio do bigode a cola. Aí, cola a argolinha aqui no meio do bigode, certo? E outra coisa que é importante, o acabamento para poder segurar a argolinha direito. Porque assim, se você colocar só a argolinha no bigode, ela vai ficar colada. Só que pode ser que depois solte. Para não correr o risco de soltar, o que é que a gente faz? Corta um pedacinho de feltro, passa a cola nesse pedacinho de feltro e coloca aqui na argolinha, certo? Coloca na argolinha. E aí vai ficar seguro e o acabamento bonito. Entenderam? Certo? Isso aqui, ó. Então, esse é o outro. Então, a gente tem a opção do bigodinho, a opção da gravatinha e a opção do porta-talher, que é a camisa.
esses 3 moldes. Quem falar comigo no Instagram, quando eu postar a live, já vai ganhar os moldes, tá certo? É só falar e curtir lá. Quem ainda não tá seguindo a gente aqui, segue lá no Instagram, Jubeleta Atelier. E eu vou colocar as fotos das 3 opções de mesa posta que eu fiz aqui. Vou botar lá no Instagram e vocês vão ver as 3 opções. Eu quero ver quem é que vai curtir lá para já ganhar um molde. E fiquem aguardando, viu? Um monte de novidade que a gente está preparando especialmente para vocês. Tanto quem é artesã, como quem não é artesã e quiser aprender, pode ficar acompanhando a gente. E a gente vai mostrar tudo lindo que a gente está preparando. Viu? Brigadão, brigadão pela presença de cada um aqui. E as próximas, vocês vão ver as datas que a gente vai ficar marcando. Viu? Beijo, tchau, tchau. Acompanhem lá e vejam as fotos da mesa posta. Tchau. Agora eu quero saber como é que salva aqui. Alguém sabe para me dizer? Minha equipe linda, me ajuda a salvar. Alguém sabe me ajudar aí? Obrigada, Sandra. Obrigada a você. Curte lá, gente. Eu mando os moldes, viu? Ah, tá jóia, então. Beijo.